As etapas da construção do diálogo terapêutico. É muito interessante recordarmos para tanto o diálogo inolvidável de Jesus com Saulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta do Cristo vai no âmago consciencial do doutor da lei. Conhecedor dos conflitos íntimos de Saulo, Jesus considerou que o seu futuro apóstolo vivia em dramas íntimos muito profundos. Caracterizava Saulo naquele momento, ao sol do meio-dia, na aridez do deserto, não aquele homem que estava com a pompa do sinédrio, mas descreve Emmanuel brilhantemente que o apóstolo dos gentios, guardado ainda sob a personalidade de Saulo, trazia uma inquietação, um amargor muito profundo. As lembranças da morte de Abigail e a ideia que ele versava em sua intimidade de maneira falsa, de que esse carpinteiro lhe perseguia de todas as formas, de que este carpinteiro de Nazaré queria lhe tolher a felicidade de todos os modos. Por que essa força estranha, dizia Saulo para consigo mesmo, lhe impedia de ser feliz com a sua amada noiva Abigail? Por que as tramas do destino lhe acarretaram um encontro tão doloroso no momento do apedrejamento de Estevão, ao saber que aquele jovem apedrejado era o próprio irmão de sua noiva Gesiel? E nesses encontros e desencontros da existência, Saulo depositava em todas as circunstâncias da sua vida, desde o momento em que teve o choque ao saber que havia mandado eliminar o próprio cunhado, desde esse momento, naquela sessão inesquecível do Sinédrio, Saulo foi tomado de um raciocínio atormentador, que todos os episódios em sua vida que estavam lhe afligindo, era porque a força estranha, se não talvez demoníaca, desse tal carpinteiro de Nazaré, de Jerusalém, esse orador, esse Messias que diziam de Jerusalém, estava com certeza atropelando-lhe os passos da felicidade, pensava ele. É muito interessante, porque nas relações práticas com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, vamos verificar diálogos semelhantes a esses, inferências deles, de que tudo o que acontece tem a força que lhes contrariam a felicidade, como se Jesus, o mestre de bondade, de misericórdia e de amor, pudesse
fazer qualquer mal. Mas eles falam dizendo que a força da religião, a força do pensamento moral é uma mentira. Eles declaram muitas vezes que o mal é uma escolha que pode perdurar infinitamente. E muitas vezes eles declaram que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, dizem eles. E por isso mesmo que temos nós, os espíritas, a se intrometer no que Deus permitiu a eles decidir. Porque nós somos tão intrometidos, participando naquele momento, como se quiséssemos nós tolher-lhes o livre-arbítrio. Eles estão também no grupo de espíritos que conhecem as passagens bíblicas, conhecem muito bem as passagens evangélicas, e utilizam essas passagens evangélicas para trazer confusão, distorção no momento do diálogo terapêutico. Estes espíritos todos são espíritos que trazem dentro de si mesmos uma grande tristeza, um grande amargor, e que estão sim, conforme o nosso Alírio disse, propensos para o arrependimento, propensos para entrarem agora num ponto de mutação, o momento em que, caindo em si, reconhecem que são eles os principais causadores do mal que fizeram e que estão sentindo. É com este sentimento de íntima compaixão. E conforme Emmanuel descreve, um olhar que traduzia uma sublime melancolia, que na verdade é a íntima compaixão de um espírito crístico sobre aquele que tem tanto potencial, que tem tanta capacidade de se sentir filho de Deus e fazer o bem, mas está ali, trancafiado no seu ódio, na sua inquietação, trancafiado nas suas crenças. É com este sentimento que o diálogo fraterno vai até a intimidade dos espíritos, por meio do médium esclarecedor, por meio do sentimento do médium ostensivo, dos que estão na equipe de apoio. É com este sentimento que perguntamos: por que persegues Jesus? Por que, alma querida, estás há tanto tempo mergulhado nas dimensões da sombra? E com base nisso, é que podemos entender com a maior clareza possível de que o espírito que chega até a reunião mediúnica naquele momento, ele foi trabalhado durante décadas, séculos, para estar sendo atendido e receber naquele instante o convite de Damasco para a sua vida. Porque, em síntese, todos nós que estamos aqui hoje, ou fomos beneficiados por algum tipo de atendimento semelhante a esse que é realizado em reunião mediúnica, seja no passado ou seja no mundo espiritual. Ou aprendemos com aqueles que beneficiam os espíritos superiores, e em sentimento de intensa gratidão,
estamos aqui hoje para cooperar nos mesmos ideais dessa solidariedade, que vai no fundo do momento em que o espírito está no ponto mais intenso da sua rebeldia, e dali ele é lançado para um novo nível de mentalidade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, temos no íntimo do nosso coração uma gratidão a uma equipe de espíritos, que fomos em algum ponto da nossa existência por eles resgatados, que tivemos naquele instante alguém que veio até nós e que nos disse através do seu diálogo amoroso: basta, não precisa mais sofrer, arrependa-te, arrependa-te. E hoje estamos aqui. Que maravilhosa lei de solidariedade é essa, que nos coloca hoje em sintonia e em situação mais adequada para agora que nós já viemos de um estado de dor, de sofrimento, de rebeldia, de orgulho. Olha nós aqui reencarnados, tendo a oportunidade agora de auxiliar aqueles que ainda não chegaram onde nós chegamos, e nós sendo auxiliados por aqueles que antes de nós decidiram seguir Jesus, quando nós dissemos não. Não é uma brilhante lei de caridade, de misericórdia, que circunda todos nós? No momento do diálogo terapêutico, esse é um momento sui generis, porque não é a quantidade de vezes que nós encontramos uma pessoa que necessariamente isso marca nas nossas vidas. O que realmente marca em nossas vidas é a profundidade, a intensidade daquele encontro. Emmanuel diz que quando ele estava em Roma, disparado então a carruagem, e sem ninguém para poder segurar os cavalos onde ele estava, um homem corre e segura e consegue parar, e depois de entregar a ele, este homem lhe olha, fala 5 palavras praticamente que lhe mudam a intimidade nas lembranças e se vai. Nunca mais Públio Lentulus esqueceria Paulo de Tarso. Foi um encontro que marcou Emmanuel até hoje, e por isso depois no mundo espiritual ele se transforma num dos trabalhadores diretos da equipe de Paulo de Tarso. E vejamos nós hoje o senador orgulhoso do passado como um guia luminífero dos tempos atuais, nos trazendo a obra Paulo Estevam. Veja, 5 minutos, 5 palavras, que intensidade foi aquele encontro. Quando nós nos reunimos em 1 hora, 1h30, numa reunião mediúnica, e quando nós temos às vezes ali 10 minutos de um atendimento, 5 minutos de um atendimento, nós estamos abrindo um portal para uma dimensão atemporal da consciência. Estamos abrindo portal para uma dimensão além do tempo e do espaço. É um momento único. O momento em que o Espírito, depois de séculos,
tempos, agora ele vai começar a voltar para a casa do Pai. E ali estamos nós participando dessa história dele. Nunca mais esse vínculo será desfeito. Nunca mais. Daí podemos ter a noção da gravidade, como diz lá o codificador tão brilhantemente na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez questão de colocar algumas preces, não para decorar, mas para ter uma noção de pensamento, de conteúdo, e na prece para o início das reuniões mediúnicas, o codificador coloca que agora nós tomemos noção da gravidade do ato que nós vamos desempenhar. Está exatamente essa frase. Da gravidade do ato que vamos desempenhar. Porque é verdade. Na reunião mediúnica estamos mexendo com paralelos muito além desse tempo limitado aqui da Terra. Estamos mexendo com paralelos conscienciais do espaço, do tempo em que o Espírito agora começa uma nova etapa na sua dimensão de Espírito imortal. Então é óbvio que é preciso, dentro do diálogo terapêutico, construirmos um critério amoroso. E como não existem regras, e como não existem receitas para se conversar com espíritos, existem critérios conscienciais. Critérios que nós podemos aprender e aprender, mas é no momento, é naquele instante, que sob a inspiração dos nobres benfeitores, faremos então o trabalho de, como instrumento deles, colaborarmos com a ascensão desse Espírito à nossa frente. Por isso, que a primeira etapa desse diálogo é o acolher. Vamos ver cada uma delas. O acolher, porque se esse Espírito chega na reunião mediúnica, ele chega trazendo intimamente um sentimento de que está rejeitado pelo amor de Deus. Seja esse sentimento fortalecido pela sua rebeldia, seja um espírito em sofrimento, alguém que conhecemos, até mesmo um parente, enfim, não no estado de crueldade, mas no estado de dor, de ignorância, de desespero, do novo estado em que ele se encontra, porque viveu uma vida sem pensar no espiritual, e só foi lidar com essa realidade realmente depois que chegou no mundo espiritual. Então, um choque muito grande, mas de alguma forma, mais ou menos, esses espíritos estão trazendo um sentimento de abandono existencial. O que será de mim? O que eu farei? Como? Quem me protegerá? Em níveis, esse sentimento está presente. Então, a primeira ação, coração. A primeira ação, sentimento. A primeira ação, pensamento. É o médium esclarecedor e o médium ostensivo e a equipe. Falamos aqui de um trabalho coletivo. É acolher. Acolher no sentido de que seja bem-vindo a esse momento com Jesus. É um acolhimento, sem nenhum nível de movimento mental que nos traga confundir o trabalho com os nossos questionamentos de ordem pessoal sobre o espírito. Ou seja,
acolhê-lo da forma como ele está, como ele chega, e não entrar no movimento íntimo de ficar pensando, mas que estado lastimável, que forma abjeta, que coisa horrorosa. Não, é o acolher incondicional. Depois do acolher, vem o esclarecer, porque ele não foi ali apenas para receber uma impressão que a própria reunião mediúnica causa aos espíritos. Conta Ivone do Amaral Pereira, em seu livro Memória de um Suicida, como é impressionante a didática amorosa que os espíritos fazem para auxiliar os suicidas, os espíritos, na condição de suicidas, porque eles são levados à reunião mediúnica e outros que também foram espíritos que se suicidaram, eles são agora convidados a assistirem à reunião mediúnica como colaboradores, como aprendizes, para ver como a lei de solidariedade acontece. Então, naquele momento, eles são esclarecidos, os espíritos que são atendidos, e são esclarecidos os outros que estão ali assistindo. Aqueles são esclarecidos proporcionando o alívio, aqueles outros que foram assistir para aprender, proporcionando reflexões naquele momento, que foi o caso de Camilo Castelo Branco, que propriamente ele cita o quanto ele aprendeu vendo a reunião da caridade espiritual ali presente. Depois, esclarecer proporcionando consolo, porque é fundamental que esse espírito sinta-se como filho de Deus, e nós possamos então oferecer recursos, instrumento moral, instrumento de conteúdo, para que ele possa refletir e chegar a se sentir filho de Deus. Aí entra no consolo. E a quarta etapa, esclarecer, levando o espírito à busca de si mesmo, para que ele tenha vontade de seguir um propósito. Mas nós vamos aprofundar cada etapa. Primeira etapa, acolher. Vamos ver no livro Desobsessão de André Luiz, capítulo 32. O espírito desencarnado, em condição de desequilíbrio e sofrimento, utiliza o médium psicofônico, ou mais propriamente o médium de incorporação, com as deficiências e angústias de que é portador, exigindo a conjugação de bondade e segurança, humildade e vigilância, no companheiro que lhe dirige a palavra. Então vejamos aqui, o médium com as deficiências e angústias de que é portador, o espírito, exigindo a conjugação de bondade e segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Porque a primeira fase, que é o acolher, nós somos convidados a considerar que esse espírito que acaba de chegar, pode ser até naqueles casos de zoantropia, que ele parece a forma animalizada, ou licantropia, a forma de lobo. Aqueles casos descritos em várias obras de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, esse caso, este espírito que está nessas condições, ele não tem uma história pessoal? Vejamos, ele não começou de alguma história pessoal? Começou. Ele começou de algum momento em que ele foi ferido profundamente nos seus sentimentos. Em algum momento ele, como pai, como filho, como mãe, como irmão, como pessoa,
ele foi ferido profundamente. E ele então fez com ele mesmo um triste pacto de se entre aspas, claro, de se desumanizar, de se embrutecer, de se ficar no ódio, de querer negar a sua humanidade. E nesse movimento de ódio de tudo, ele foi entrando em esferas de culpa cada vez mais intensas, porque ele fazia o mal e não tinha forças para se arrepender e se aprofundava no mal, e não tinha forças para depois sair desse mal e entrava mais ainda, até entrar em estados de crudelidade intensa. Mas tudo começou quando, por exemplo, e nós tivemos vários desses casos lá, nas experiências da reunião mediúnica, como por exemplo, alguém em nome de Jesus, entre aspas, em nome do poder das religiões do passado, tomou o filho no colo, matou o filho nos seus próprios braços. Esse espírito se tomou de uma raiva da ideia da religião, se tomou de uma raiva da ideia de pensar, porque os religiosos fizeram isso com ele, não foi Jesus, mas ele transferiu isso para quem? Para Jesus. Então nós vejamos que lei maravilhosa é essa, misericordiosa de Deus, que sabe, claro, o Mestre Jesus analisar cada caso, e verifica que aquela história daquele espírito começou com uma história pessoal e chegou para essa história de inimigo da luz, inimigo do espiritismo, mas não começou do nada. O médium esclarecedor, ele é convidado a ter essa ótica sobre o espírito que chega, vendo com bondade e com vigilância, porque ele sabe que naquele momento ele está lidando com um psiquismo de muito tempo atormentado. E nós sabemos que a força do pensamento, ela é uma força que emite ondas. E quando um espírito chega na reunião mediúnica, ele traz a forma mental e a emissão mental dessas ideias. É por isso muitas vezes que numa reunião mediúnica onde as pessoas não estão sintonizadas, não estão bem harmonizadas, o espírito se comunica pelo médium aqui, mas o assistente ou o outro começa a sentir raiva, começa a sentir, é porque este espírito aqui está influenciando ali. No entanto, quando a reunião é harmônica, os médiuns participam de um sentimento que não lhes transmite raiva, mas lhes transmite um sentimento, apesar do fluido ser um fluido intenso, porque é compartilhado também com os outros médiuns. Os médiuns estão em estado de vigilância, eles estão em estado de seriedade e de profundidade naquele trabalho. Eles não ficam magnetizados pelo sentimento que o Espírito traz, eles estão sentindo a carga, mas o pensamento e o coração estão
com quem primeiro? Conosco mesmo. Não é, em síntese, a primeira energia do acolhimento com o Espírito que chega, é conosco. Como se nós pudéssemos dizer entre nós e os nossos sentimentos: Senhor, nesse instante em que abrirá para nós um portal de intercâmbio muito profundo, eu não faço ideia conscientemente de quem virá na noite de hoje, mas eu venho dizer que trago as minhas dores e as minhas dificuldades, e sei que esses irmãos trazem as deles. Eu me acolho com as minhas dores e as minhas dificuldades, e venho rogar que o Senhor me dê força para acolhê-los da mesma maneira. Veja como é mais profundo e mais humilde, mais sincero fazer assim. Não sou eu que venho, que digo, que falo, que terminou a reunião mediúnica, pronto. Agora os mentores que encarreguem dele, leve para onde tiver que levar. Veja, é um pensamento descaridoso. Eu me acolho, receberemos esse irmão que também tem suas dores, com ele aprenderei muitas questões para a minha vida, e depois que ele for embora, eu estarei amorosamente vinculado em gratidão a Deus, aos benfeitores e a Ele, porque trouxe para mim uma possibilidade de eu me acolher melhor. Nosso Romildo pergunta: o que seria essa segurança? Nós estamos falando segurança aqui em duas dimensões essenciais: a segurança do saber e a segurança do sentir, que levam à segurança do vivenciar. Nós estamos falando da segurança aqui do médium esclarecedor, de todos, da reunião, mas aqui especificamente do médium esclarecedor, que tem buscado fazer os esforços para domar as suas más inclinações. É a segurança do esforço moral. Não sou perfeito, tenho as minhas dificuldades, não trago nenhum tipo de superioridade em relação, às vezes até o espírito que chega, pode ser que em alguma dimensão eu estivesse muito semelhante a ele se não fosse a doutrina espírita na minha vida. Veja, então nenhum nível de sentimento de superioridade, porém eu sou aquele que já estou realizando esforços, já estou fazendo e sou sincero nisso. Então isso me dá segurança para falar com o espírito de irmão para irmão, porque é muito comum, e eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas me falarem: olha, eu jamais vou ser médium esclarecedor. Por quê? Porque eu sei lá, eu tenho medo do espírito falar da minha vida na hora. Eu digo: meu Deus, é um paparazzo o espírito, vai ficar, e pode ser que diga alguma coisa mesmo. A pessoa tem receio de trabalhar ou se interessar por essa proposta, porque ela tem receio de começar a mudar a sua postura, porque ela sabe no íntimo que para essa função, ser um trabalhador que faz esforços é indispensável para tudo em nossa vida, se formos analisar, não é? Mas na função específica do médium esclarecedor, dos médiuns em si, dos trabalhadores da mediunidade, a postura de realizar esforços sinceros é inquestionável. É inquestionável. Porque de fato os espíritos captam o que nós estamos fazendo de conta que estamos fazendo. Captam. Mas se nós não estamos fazendo de conta, estamos fazendo, qual é o problema? Do que temos medo? Não é?
somos os que estamos nos esforçando. Aí classifica-se o verdadeiro espírita. Natural venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda talvez longe de possuir. Claro, como a nossa função não é doutrinar o espírito, como a nossa função não é fazer o espírito se tornar espírita, a nossa função é auxiliá-lo a se sentir amado por Deus, auxiliá-lo a se sentir amparado pelas forças sublimes do Criador, de que ele tem sim a capacidade de modificar a sua trajetória a partir daquele momento, de que as leis divinas não são punitivas, são amorosas, e por isso mesmo, quanto mais ele atuar a partir da lei de liberdade, que é um direito que ele tem, na escolha feliz que ele faça naquele instante, todas as outras leis lhe chegarão num bailado sublime de amparo e auxílio, para que ele possa intimamente sentir que tem capacidade de tomar novos rumos na sua existência. Então, este sendo o foco do nosso trabalho, não há para nós nenhum nível de exigência de que o Espírito tenha um entendimento do que estamos falando naquele momento, porque é da natureza, às vezes, do hábito mal utilizado na reunião mediúnica, de que quando um Espírito chega para se comunicar, eu devo, porque devo até o final fazer com que ele chore. Se ele não sair dali arrependido e chorado, eu fracassei. Foi um fracasso o atendimento, de maneira alguma. Isso pede de todos nós uma atenção, porque nós não estamos ali naquele momento para concluir o atendimento do Espírito. Nós estamos numa etapa que veio antes, passou pequenininho aqui por nós, e vai ainda por um longo tempo além daquela reunião mediúnica, que é apenas uma etapa de muitas etapas de um atendimento de um espírito. Então nós, se trouxermos em nós a ideia de que vamos, num espaço de 5 minutos, 10 minutos, conseguir esclarecer o espírito em todas as suas dimensões, vamos entrar num sentimento de prepotência, de onipotência, inclusive. Nós vamos num foco. O foco é: você é filho de Deus, você é amado por Deus. Nós estamos aqui para lhe auxiliar a verificar isso. Qualquer questão além disso deve ser realmente entregue aos espíritos superiores. É claro que, da parte nossa, o espírito em determinada situação pode pedir que esclarecemos que ele já está desencarnado, mas isso é claro, é o objetivo ali do processo. Esclarecer que ele estava numa zona de sofrimento, agora ele está aqui sendo amparado numa reunião mediúnica, claro, isso sim, mas não no sentido de convencer. Isso tudo já está dentro do processo de conviver. Então, para que nós possamos auxiliar esse espírito de acolhimento, entendamos cada espírito sofredor qual se nos fosse um familiar extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima, através da qual lhe falaremos ao coração. Esse sentimento de familiaridade
ele muitas vezes é buscado amorosamente através do médium esclarecedor consciente. Em alguns momentos amoráveis de atendimento, eu me recordo que, extremamente inspirado, nosso querido Lacordaire, em determinado momento que o espírito muito raivoso, naquele momento, mas sem nenhum tipo de perturbação física, porque aí o médium é desequilibrado, aquela coisa de mexer, isso é coisa de médium que precisa primeiramente disciplinar a si mesmo. Mas o espírito bastante intensamente raivoso, e vez que outra é o nosso Lacordaire sugerindo ao grupo todo para orarmos, ele dizia, e diz ainda em várias vezes: meus irmãos, vamos pensar assim, olha, exatamente assim, literalmente a fala que ele faz. Meus irmãos, vamos pensar assim, se fosse nosso filho, olha, vamos pensar assim, se fosse a nossa mãe, o que nós sentiríamos por esse espírito? Isso ajuda muito o grupo, porque o grupo realmente entra nesse sentimento familiar, entra nesse sentimento de comunhão, e realmente a gente remete, porque nós vamos buscar em quem a referência? Na nossa relação pessoal. Quando ele fala, olha, como se fosse nossa mãe, a gente lembra em quem? Da nossa mãe, do nosso filho. E aí o sentimento de amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, nos ajuda naquele momento a fazer um processo de transferência positiva, vamos dizer assim, processo de canalização naquele espírito que está ali. Pelo que ouça do manifestante, o esclarecedor deduzirá qual sexo a que o espírito comunicante tenha pertencido na precedente existência, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Também participa da etapa desse acolhimento o tato psicológico de saber como é que foi essa última história do espírito, ou qual é a história que o espírito se identifica mais. Porque nós já presenciamos várias vezes questões de esclarecimento, e aí o médium, o espírito através do médium, falando e tudo mais, e o esclarecedor, então meu irmão e tal, mas não sou irmão, eu sou irmã, eu sou mulher. Ah não, você é um espírito, o espírito não tem sexo, para com isso. Jesus toma conta. Eu sei que o espírito não tem sexo, está lá no livro dos espíritos, todos nós sabemos, mas você quer dizer isso agora, naquele momento, para o espírito, que está com toda a ideoplastia focada da sua última reencarnação, ou outra que ele se fixou, vai entrar num processo agora para explicar isso? Não faz sentido. A Lírio diz às vezes ele nem sabe que desencarnou, acha que ainda está no corpo, se de repente vai dizer que ele é mulher. Se fosse uma pessoa encarnada, você acha que a pessoa receberia isso como? É lógico que o espírito vai receber também assim. Como assim? Eu não estou nem morto, você está dizendo que eu sou mulher? Pensa isso lá na cabeça, na mente, nas crenças e valores do espírito. Então, é um tato psicológico, E aqui André Luiz coloca isso, que começando a ter esse tato psicológico, o espírito pensa então que é mulher, ele está na última reencarnação, ele foi mulher. Ok, então falemos dentro dessa dimensão com ele. E dentro dessa dimensão nós vamos adentrando no que é mais importante, que é o atendimento moral daquele espírito. O nosso Romildo coloca aqui que às vezes existe o hábito de confundir na hora da comunicação o direcionamento para quem se fala. Como às vezes o médium no sexo masculino que está ali oferecendo a passividade, o médium esclarecedor, ele tem talvez o hábito mal conduzido de direcionar a fala para o médium. Então ele fala como se estivesse falando com o médium homem, mas o espírito que está ali tem essa ideoplastia, essa ideia pessoal de que é ainda mulher. Então é claro que vai ficar confuso, inclusive confunde até o médium. É verdade, porque o médium sabe que o espírito é mulher, ou seja, está na ideoplastia de mulher,
porque o médium capta naquele momento. O médium esclarecedor está dizendo que está conversando com o homem. Pode haver uma confusão ali naquele momento. Dependendo do estado de insegurança do médium, isso pode atrapalhar. Então o médium esclarecedor precisa ter um tato psicológico para perceber primeiro. Vai verificando pelo diálogo ali, e aí vai adentrando essa questão. Que não é uma questão que se fixe também, é só para dar uma abertura e um entendimento melhor para que o espírito se expresse. Para o acolhimento é fundamental ver o espírito comunicante como um ser único, com necessidades específicas, devendo-se evitar clichês, usados comumente como se houvesse apenas um tipo de necessidade, né? Nós já temos falado isso, cada caso é um caso. Então, às vezes, chega um espírito que vem numa situação, vamos voltar à questão, de suicídio. Depois, passa algumas semanas, vamos também ter novamente um outro caso de espírito em situação de suicídio. A situação ali é muito semelhante, a situação do suicídio é a mesma, mas as experiências são distintas. Então, não dá de forma nenhuma para criar clichês mentais e colocar isso dentro do diálogo. É perceber como que está sendo a nuance da dor. O que está ferindo mesmo o espírito naquela questão? É a culpa do que ele fez? É a culpa do que ele não fez enquanto vida e acabou levando ele ao suicídio? Quais são as matrizes do que está ferindo ele? E a partir dessa capacidade, desse aguçamento psicológico na comunicação, nós vamos poder ajudá-lo, nós vamos poder auxiliar o espírito. Necessidades mais comuns a serem atendidas nos diversos tipos de espíritos que se comunicam. Aqui foi feito um apanhado geral, ok? De maneira alguma, estes conteúdos eles fecham a questão ou concluem a questão. Conteúdos do projeto Espiritizar, em síntese, é muito bom que seja colocado isso, não tem nenhuma finalidade de estar dizendo a última palavra sobre as questões. Mas o projeto Espiritizar está fundamentado em um hábito reflexivo do conteúdo espírita. E através desse hábito reflexivo, nós conseguimos ponderar questões, esquemas, processos, diretrizes que são realmente lógicos e que fazem sentido. Então, quando nós propomos algumas questões aqui, eles são fundamentados dentro dessa visão reflexiva, consciencial e que faz sentido realmente nas nossas vidas. Algumas dessas necessidades, por exemplo, mais comuns: sofredores, espíritos que desconhecem que desencarnaram, espírito com manifestações no perispírito das doenças com as quais desencarnaram, também é um perfil que temos visto. Espíritos suicidas, espíritos alcoólatras e toxicômanos, espíritos hebetados, são aqueles que estão no estado mental tão atormentado, onde a raiz da culpa é tão grande pelo mal que fizeram, que eles não conseguem nem traçar um raciocínio direito. Eles não falam coisa com coisa. Dá a impressão que você está falando com um esquizofrênico, se fosse na Terra, porque não consegue articular nenhuma ideia cadenciada. E às vezes eles não conseguem nem pronunciar, estão hebetados, ficam no estado de torpor. É uma característica às vezes de espíritos que enveredaram pelo caminho da crueldade muito intensa e durante muito tempo nas suas vidas. Espíritos depressivos. Qual é a maior doença do século? Depressão. Quantos espíritas quantos espíritos, ou seja, quantas pessoas na Terra estão morrendo, também desencarnando, depressivos? Muitos. Por quê? Porque na raiz da depressão existe o quê?
a culpa por eu não estar fazendo todo o bem que eu podia, a culpa por eu estar me distanciando das leis divinas. E é um perfil, ainda na terra da grande maioria, de estar se distanciando das leis divinas, de não estar seguindo o seu propósito espiritual, seu propósito. E obviamente esses espíritos vão morrer depressivos e vão depois surgir em muitas reuniões mediúnicas com suas características depressivas. Então aí sim, é claro, o trabalho de esclarecimento vai verter pela misericórdia, pelo amparo, porque exatamente agora que eles estão na imortalidade, eles podem ter a oportunidade de sentir que Deus não lhes tirou a chance de ser feliz, que Deus está lhe dando agora a prova de que como são imortais, como estão na imortalidade, eles podem usufruir da lei de liberdade e escolher um novo caminho, escolher uma nova jornada. Será que eles não estariam na categoria de sofredores e sim daqueles que fazem sofrer? Eu voltaria a pergunta reflexiva a todos nós: qual é o maior sofrimento? Receber ou fazer o sofrimento? Esse é o maior sofrimento. O Alírio coloca que nem sempre todos os espíritos na terra que foram cruéis na terra vão ser na dimensão espiritual, e que às vezes eles são reféns de espíritos mais cruéis, que fomentaram a crueldade quando eles estavam encarnados. Bom, desde que esse espírito se arrependa, porque para tanto ele precisa se arrepender. É verdade, o Alírio coloca uma coisa séria, mas para isso a condição desse espírito que foi cruel na terra, depois que ele desencarna, ele vai ser o quê? O que é que ele trabalhou durante a sua existência? O que acontece às vezes é que o espírito, quando ele é cruel na terra e chega no mundo espiritual, esse espírito dá-se conta da gravidade que ele praticou. Às vezes ele é cruel no sentido, não por uma força que começou a alimentá-lo e ele foi o promotor dessa crueldade. Há muitos casos, por exemplo, em que pessoas eles são obrigadas a fazerem coisas quando estão em determinados estados sociais. Por exemplo, em guerra, os soldados às vezes eles recebem comandos para serem cruéis com seus inimigos. Então eles são cruéis com seus inimigos porque eles estão vinculados a uma ordem maior e às vezes atuam dessa maneira. Então esses espíritos, eles na verdade praticaram atos de crueldade, mas existem os outros espíritos que são fomentadores da crueldade. Esses realmente pensam em fazer o mal o tempo todo a alguém e juntam pessoas para realizarem esse mal. Vamos pegar um exemplo mais prático para entender dentro dessa ótica, na sugestão do nosso Alírio. Quantos são aqueles que são pegos pelo tráfico de droga todos os dias nos morros do Rio de Janeiro? Quantas crianças? Muitas. Eles são pegos por inteligências mais cruéis e acabam nas suas idades de 14, 12 anos, às vezes até mais cedo, 12, 13, 14 anos, cometendo coisas que, obviamente, com uma outra companhia, com uma outra perspectiva, teriam uma outra vida. É claro que eles estavam lá numa situação em que o espírito mesmo, muitas vezes, pediu a prova. Porém, esses espíritos que levaram essas crianças ao crime e tudo mais, esses são espíritos que foram pensando, que por sua vez, muitas vezes também foram influenciados. Entretanto, esses aqui, depois que desencarnam, muitas vezes é considerado sim o estado em que eles estavam. E depois eles são às vezes subjugados no mundo espiritual por um tempo, até que pela lei, obviamente do mérito, do arrependimento, da criatura pedir profundamente no subconsciente ou consciente que seja aliviado o seu sofrimento para as forças sublimes da vida, aí sim
realmente o amparo é realizado. Então são casos e casos. Vejamos que tentar padronizar situações espirituais é tentar padronizar famílias. É impossível padronizarmos famílias na humanidade. Cada família age de um jeito. Mas existem questões gerais, formas gerais que se funcionam. Existem os espíritos descrentes e materialistas. É interessante isso, né? Existem espíritos que são atendidos, que estão já desencarnados, no caso, sabem que morreram, mas eles não acreditam em Deus. Fico impressionado, uma vez eu vi uma dessa. Como é que ele pode estar desencarnado, ver o mundo espiritual, mas continuar achando que não existe Deus? E durante o atendimento, ele foi explicando, não, na verdade não existe Deus não, até agora eu não vi Ele, eu estou morto e não vi Deus, não existe Deus. Vejamos, é tão interessante a nuance dos pensamentos. O espírito está na imortalidade, na erraticidade, está convivendo aqui, preso ainda aos costumes da terra, porque ele não viu nenhum espírito benfeitor, porque ele não viu nenhuma presença superior, ou porque ele queria achar que veria realmente Deus pessoalmente, ele mantém a ideia de que Deus ainda não existe, nada disso existe, ele vai ficar jogado agora ali para sempre. Vejamos como a psicologia funciona. Se ele tem condição de se arrepender antes dele receber uma ajuda, tem, do ponto de vista de possibilidade, tem, porque cada espírito, ele se circula por questões muito próprias da sua capacidade. Como todos nós somos filhos de Deus, nós temos essa essência que nos propele, que nos conduz sempre a estarmos buscando o que existe de divino dentro de nós. Sim, como potencial, sim. Não é de costume, porque geralmente o espírito está numa rebeldia tão grande e numa cegueira tão grande que não é de costume que ele, dessa maneira, chegue. Mas se ele chegar lá no ponto onde esse sofrimento entra no estado dele, ele vai fazer um processo de arrependimento, sim, com base nisso. Sofredores, causadores de sofrimento. Existe os espíritos desafiantes, os espíritos ombreteiros que querem tomar tempo da reunião, os espíritos vingativos e obsessores, os espíritos mistificadores, os espíritos inimigos do espiritismo e de Jesus, os espíritos ligados a trabalhos de magia negra. Vamos lá. Espíritos desafiantes. Talvez alguns de nós aqui já tenhamos também tido essa experiência, mas é o perfil daquele espírito que ele chega para debater. Ele chega na reunião mediúnica para debater filosofias, ideias, contrariar o pensamento do médium esclarecedor. Ele não está interessado naquele momento em receber uma nesga de luz que seja. Ele está interessado ali em criar debates, discussões. É um perfil. Espíritos zombeteiros que querem tomar tempo da reunião. É muito importante a vigilância que nós vemos ali antes do André Luiz falando, que o médium esclarecedor esteja bastante apto a perceber a capacidade, como o espírito tem, sutil, de querer tomar tempo na reunião, porque esse que vem para debater, o médium esclarecedor não está ali para isso, ou está? Não. Então, quando o espírito vem para debater, querendo pontuar questões, quanto mais o espírito vai debatendo para questões intelectuais aqui, por exemplo, me prova que Deus existe, se você me provar eu me convenço. É uma tentação para quem gosta de sempre provar coisa para os outros, né? Imagina, eu poder esclarecer para um espírito que Deus existe, não é uma coisa? Mas e aí, o que o médium esclarecedor é convidado a fazer se o espírito lança um desafio desse? Tentar provar que Deus existe? Não.
O médium é convidado a ir para um outro caminho, para uma outra dimensão. E para o caminho do amor. Olha, meu irmão, buscar tentar provar para você que Deus existe seria realmente uma atitude de muita prepotência da minha parte. Mas eu posso lhe dizer que nesse instante, o meu amor e a minha fraternidade por você existe. Ó por onde eu fui, ó por qual caminho eu fui, é diferente. E eu posso dizer, porque eu estou sentindo tanta compaixão de você agora, eu quero dizer que assim, eu tenho sentido um sentimento de tanta vontade de te ajudar nesse instante, que realmente, para mim, Deus sendo amor, eu vejo o amor de Deus e a existência dele no amor que eu estou sentindo agora por você. Que seja sincero isso, claro. Não é? Porque senão o Espírito capta. Amor por mim. Aí caiu do barco, não dá certo. Mas, por isso nós temos falado bastante aqui, que se nós entrarmos numa reunião mediúnica com sentimento de autoacolhimento primeiro, não é? Que eu estou realizando isso dentro de mim, para comigo mesmo, para também me ajudar, é muito mais evidente e muito mais concreto o amor, o carinho que eu vou sentir por aquele espírito. Mas eu nunca vi o espírito, como é que eu vou sentir amor? Meus irmãos, nós não estamos falando do amor da convivência, lógico, não é a mesma coisa. Nós estamos falando do amor com paixão, estamos falando do amor humanidade. Quem é que não se, me explica, quem é que em coração não se compadece quando vê uma mãe e um filhinho, por exemplo, suplicando um copo de leite? Ou suplicando um remédio, pedindo, que precise mesmo, suplicando, numa situação deplorável, às vezes, que a miséria mostra. Quem que de nós não tomamos esse sentimento? É porque às vezes o invisível não significa que não está ali. Então, às vezes, para o médium esclarecedor, eu não estou vendo o estado do espírito, mas eu estou ali. Se eu estou ali, eu estou sentindo, eu posso sentir a dor desse espírito, o sofrimento desse espírito, eu posso ter uma noção mais profunda. E nesse sentimento de compaixão, eu verifico o estado dele lastimável, não é? E me tomo de íntima compaixão. Então, os espíritos que gostam de tomar tempo, o que eles geralmente fazem? Não é? O médium esclarecedor é convidado a ter essa noção também. Eles dão voltas, né? Falam e não dizem nada. É claro que os espíritos superiores programaram uma reunião de alta disciplina. E esse espírito que vai tentando tomar tempo, e os espíritos superiores que permitem que espíritos dessa categoria fiquem tomando tempo, passou ali 10 minutos, 15 minutos, e o espírito não quer sair, entre aspas, né? Gente, o espírito não sai, e agora? Está lá, como é que faz? Não. Estamos ali diante de um espírito que sabe muito bem o que está fazendo, às vezes se disfarça de sofredor, aquele que, meu Deus, eu não sei onde eu estou e tudo mais, sabe sim, às vezes, mas o que a gente vai falar? Como a Lírio falou, né? Daquela postura, tá querendo bancar o bacana comigo? Não, é assim? Não, nós precisamos, em sintonia com os bons espíritos, conduzir a questão. Falou, meu irmão, tudo que eu já tinha a lhe dizer, eu acredito que foi lhe dito, mas agora eu verifico que o irmão pode receber maiores esclarecimentos, e tal, e conduz. Porque senão vai ficar aquela tentativa de, como eu disse, tentar ter a última palavra, a palavra final, porque o espírito fica ali tomando o tempo. A nossa Cristina coloca, né, que também esse cuidado de sabermos verificar o tempo que ele quer tomar, e o cuidado que nós deveremos ter para não apressar o processo, e acreditar que existe atendimento mediúnico fast food, né? Aquele atendimento mediúnico assim, vem logo outro, agora tem outro, com reunião, com horinha marcada exata, não é? Não é por aí.
aquele sistema tem a ver com a ansiedade de consciência da equipe mediúnica, ou do médium esclarecedor, que ainda traz a ideia de que quantidade é qualidade, e não é. Então, nem uma coisa, nem outra. Existe, assim, um bom senso que é preciso ser estabelecido, não é? E via de regra, tem um tempo mais ou menos que a reunião mediúnica dura? Dura. Tem um tempo mais ou menos dos atendimentos, que pode se alongar, pode se encurtar, mas via de regra, é preciso ter bom senso. Sim, o Romildo lembra que inclusive é colocado no livro Memória do Suicida. Por exemplo, um suicida que está sendo atendido ali, através do intercâmbio mediúnico entre os desencarnados e os encarnados, outros suicidas estão sendo atendidos ao mesmo tempo, sendo beneficiados também vinculados àquele atendimento, certo? Quando a gente percebe que espíritos zombeteiros dão comunicação sempre pelo mesmo médium. E aí? E aí? Qual é a dúvida? Certo, o espírito zombeteiro se comunica sempre pelo mesmo médium. Qual é a dúvida? Por que sempre pelo mesmo médium? Acreditamos que o estimado médium conseguiu amigos fixos, sócios de deficiência, e aí ele tem se comunicado sempre por aquele médium, não é? Conseguiu amigos fixos e está num processo que, conforme Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, já é um processo de obsessão, provavelmente ali já de fascinação para subjugação, não é? Dependendo desse nível que está acontecendo ali, porque já entrou num sistema bastante intenso de simbiose, ok? É muito interessante porque nós precisamos também observar isso. O que está acontecendo com os nossos companheiros da mediunidade? O médium esclarecedor também, ele é convidado a fazer também essa análise amorosa dentro das comunicações, se também está acontecendo algumas questões com os próprios médiuns, para poder auxiliá-los. Temos os espíritos vingativos e obsessores. Na verdade, esses todos aqui englobam os espíritos obsessores, né? Tudo isso aqui é uma forma de obsessão, de tentativa de obsessão. Mas assim, dizemos os vingativos e obsessores, porque nós estamos falando daqueles que são de perfil de categoria pessoal. Existem os que são inimigos do espiritismo, mas existem os que são inimigos do médium. Existem os que são inimigos de determinada pessoa específica, porque tem a ver com a forma como eles tiveram algum conflito no passado. Os espíritos mistificadores, né, que conhecem bastante, estudam bastante, né, e o médium esclarecedor é convidado a ter uma disciplina mental muito profunda e um senso moral de responsabilidade e maturidade, porque no que tange às comunicações mistificadoras há uma grave questão. É que os espíritos mistificadores, eles utilizam linguagens que o médium e o esclarecedor e a equipe aceita. Eles estudam a linguagem, compreendem como eles se comunicam, vê termos, formas, palavras, e na hora deles se comunicarem, eles se comunicam com essas palavras, com esses termos, com essas formas que o grupo aceita. Mas o pensamento está totalmente desencadeado. O pensamento está desconexo. Porque na vertente das palavras aparentemente inteligentes, lúcidas que ele fala, ele está vertendo o pensamento para ou um sentimento que contraria a lei de caridade, que contraria a lei de justiça, que contraria a lei de solidariedade, de amor, enfim, de responsabilidade. Porque às vezes, nós vamos falar sobre isso, às vezes quer dar uma ideia de privilégio para o grupo, uma ideia de privilégio para uma pessoa. São questões bem sutis. E o médium precisa estar esclarecedor,
bem atento, porque às vezes o médium ostensivo naquele momento, ele está permitindo que o espírito coloque, e ele naquela confusão não consegue ter o discernimento dentro daquele momento, mas a equipe toda e o médium esclarecedor, depois da reunião mediúnica, é convidado a pontuar o que eles perceberam de estranho naquela questão. Espíritos inimigos do espiritismo e de Jesus, que nós já falamos, estes são espíritos ligados às zonas das trevas, e vêm de muito tempo, muitos séculos. Eles formulam equipes específicas que depois fazem grupos que chegam até aqui na crosta, justamente para pegar individualmente certas pessoas. Então eles ficam no bojo, como diz o livro Trilhas da Libertação, o livro de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, Libertação de André Luiz por Chico Xavier. Existem espíritos ligados também a trabalhos de magia negra. Magia negra? Como assim? Existe magia negra? Gente, não existe magia, mas eles acreditam que existe. Então eles formulam uma psicosfera que vem do íntimo do mito, e quem vê de fora acreditaria que estava diante exatamente do que as histórias contam sobre magia negra, de magia. Mas então os ritos, as liturgias, as formas como eles atuam, é totalmente semelhante àquilo que a ideia das culturas do passado criaram como magias negras, feitiços, essas coisas todas, são ideoplastias, mas no mundo espiritual eles colocam isso em forma física, em forma concreta, para que assustem as pessoas, dominem as pessoas, manipulem as pessoas, ok? Mas em essência, eles estão mexendo com o quê? Com o laboratório do mundo invisível, que Allan Kardec coloca no livro dos médiuns, fluidos do laboratório do mundo invisível, mas eles sabem manipular muito bem, por exemplo, quando existe, por exemplo, uma situação de grande discussão, de briga, de ódio, por exemplo, na rua, um homem está brigando com o outro, aquela coisa e tal, um pega uma arma, atira no outro, outro atira no outro, cria uma tragédia, aquela coisa assim, no meio da rua. O ato é físico, mas eu pergunto, emitiu naquele momento energias deletérias? Pouco ou muito? Muito. O que é energia deletéria para nós, que entre aspas é invisível, e para nós, para o mundo espiritual é real e concreto. Daquela energia de ódio que emite, daquela energia de raiva, daquela energia, os espíritos sabem aproveitar muito bem esses fluidos que vieram, carregados de raiva, de ódio, de mágoa, de tudo, e dali eles criam, de uma forma impressionante, eles criam instrumentos, criam químicas, criam fórmulas, que depois se transformam em verdadeiros venenos espirituais no mundo, da erraticidade inferior, e que vem depois colocar nos encarnados, matéria-prima deles. Da mesma maneira que a matéria-prima do vaso é o barro, a matéria-prima desses espíritos conseguirem criar essas fórmulas nocivas, vem do sentimento que os seres encarnados, principalmente, também os desencarnados, mas principalmente os seres encarnados lhe dão quando estão nos seus estados de desequilíbrio. Grave isso, não é? Por isso a guerra acontece coletivamente. Ela começou antes na família, que começou antes no indivíduo. Viu só? Então são mecanismos muito graves. Só que na reunião mediúnica, isso é revelado, isso é atendido, isso é desmantelado, ou seja, ressignificado ambientes no mundo espiritual.
inclusive exatamente esses fluidos deletérios e tudo mais, essas emissões, é que fazem com que nós adoeçamos. E exatamente a postura moral do médium que auxilia naquele momento também do atendimento, 24 horas, mas naquele momento do atendimento, esse trabalho, ele também é um trabalho balsâmico, medicamentoso. Ele coloca aqui atrás, o André Luiz, fala sobre esse aspecto balsâmico e medicamentoso do atendimento, porque realmente é também contando com essas energias do sentimento, do alto amor, da autovalorização amorosa conosco mesmo, que realmente nós emitimos energias benéficas e são energias utilizadas a benefício dos espíritos em atendimento e também dos espíritos além daquele atendimento, nos mundos espirituais, de encarnado para encarnado. Então, quando nós falamos em autotransformação, reforma de pensamentos, transformação de ideias para melhor, transformação moral, nós não estamos falando de questões filosóficas, nós estamos falando de questões concretas.